Salve, salve, meu vencedor e minha vencedora. Vamos que vamos. Eu, Curirim, acredito que essa seja uma das aulas mais imprescindíveis para você. Isso porque nessa aula eu vou passar para vocês aquilo que dá base, cara, para a escrita, dá base para fundamentar, para sustentar, para informar, aquilo que ganha o coração do corretor, que são as citações. Eu vou passar Coringa, etc., por alguns motivos. Eu acho mais interessante você saber Coringa e lá na hora, independente do tema você conseguir usar, no que específica. A específica não é ruim, uma citação específica. Vamos supor, caiu sobre educação. Caiu sobre educação. É lá no meio da minha redação eu uso, de acordo com o revolucionário Nelson Mandela, a educação é a arma que modifica o mundo. Uma citação específica. Porque o tema era sobre educação e eu usei algo sobre educação para sustentar. Beleza? De acordo com, acho que é Pitágoras, né? É importante, o educador Pitágoras, é importante educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Né? Então, educação. Então, educar as crianças, educação. É específico. É muito boa, as citações elas são boas. O único problema é porque lá na hora, às vezes, você não lembra. Ela é específica, aí cai um tema lá, né? Talvez não é aquele que você imaginou, automaticamente pode ter um conflito aí, né? Porque aí, para lembrar, é um pouco mais complicado. Mas também são boas, tá? O que eu quero que você entenda, você pode usar o que você quiser dentro da sua redação. Tudo que vier de fora, que você trouxer de conhecimento de mundo, de universidade, de escola, de novela, filme, livro, filosofia, sociologia, é cabível. Agora, lei é mais bonito. Beleza? Lei é mais cabível. Eu já falei isso umas 4 vezes ao longo aqui do nosso curso, da nossa parte discursiva. Tá? E nesse momento eu vou mostrar para vocês onde colocar a citação, por que colocar a citação e quais são as citações coringas. Positivo? Legal, entendido até aqui? Então pega o bizu e vem comigo. Ó, vamos lá, que eu vou usar bastante. Essa tela aqui vai ficar toda suja. Tá? Primeiro, citação é o quê? Aquilo que é usado para dar suporte, informar, sustentar uma ideia. Olha eu fazendo uso da letra de forma tudo maiúsculo. Da ideia. Ideia. Opa, ideal não. Que isso, feio. Ideia. Ok? Beleza? Então, isso aí é uma citação. Aquilo que é usado para dar suporte, informar, sustentar uma ideia. Ok? Até aí tá tranquilo, né? Beleza. Se eu fosse fazer uma redação tipo desenho, só para você entender. Aqui eu tenho o primeiro parágrafo. Aqui eu tenho o segundo parágrafo. Aqui eu tenho o terceiro parágrafo. E aqui eu tenho o quarto parágrafo. Correto? Beleza? Tá. E você entendeu, imagino eu, que lá na primeira aula, que é dividido em frases, correto? Então aqui eu tenho a minha primeira frase, meu primeiro período, né? Vou colocar a primeira frase aqui, só para entender. Minha segunda frase, minha terceira frase. São 3 frases dentro de cada parágrafo, não é isso que a gente combinou? Foi isso que a gente combinou? Né? Eu vou fazer desenho aqui para você entender. Então aqui eu tenho a primeira frase do primeiro parágrafo, segunda frase, terceira frase do primeiro parágrafo. Lá no segundo parágrafo, primeira frase, segunda frase, terceira frase. Lá no terceiro parágrafo, tá aqui, primeira, segunda e terceira frase. Lá no quarto parágrafo, primeira, segunda, terceira frase. Positivo? Legal até aqui, tranquilo, suave na nave, de boa na lagoa, sussa na montanha russa, tá? De boa, né? Legal. O que eu quero que você entenda? A citação, que é aquilo que é usado para dar suporte, informar, sustentar uma ideia, pode ser usado em qualquer lugar. Você só tem que entender
qual que é o efeito pretendido quando você usa ela. Qual que é o efeito pretendido? Fica ligado no que eu vou fazer agora, presta atenção. Se você pegar uma lei, se você pegar um livro, uma pesquisa e etc., e usar aqui, ó, na primeira frase lá da introdução, você automaticamente está fazendo algo para dar base para a segunda frase da introdução e para a terceira frase. Ué. Se eu começar meu texto assim, ó, conforme a premissa de Zygmunt Bauman, sociólogo, existe uma modernidade líquida nas relações sociais. Ponto. Se eu começar meu texto assim, as duas próximas frases têm que ter alguma coisa relacionada a essa perspectiva. Para que eu vou falar isso? Do nada eu te encontro e eu vou e falo assim, ó. Você pergunta para mim, né? Tudo bem, Curirim? Eu falo, ô rapaz, bom demais. Não. E conforme a revolucionária alemã Hannah Arendt, os direitos humanos são direitos a ter direito. Com isso e os nossos direitos, eu fico extremamente feliz. Então, eu cito e explico. Se for para eu começar citando, eu vou ter que citar e depois, nas próximas frases, eu vou ter que meio que explicar. Agora, se eu fizer, que é o que eu faço aqui no segundo e terceiro parágrafo, ó, uma citação no meio, aí não, pai. Aí o padrão já muda. Aí a parada é diferente. Porque se eu citar no meio, eu estou citando para dar suporte para isso aqui, ó, que eu acabei de afirmar na primeira frase. Ah, todo mundo merece respeito. Segundo parágrafo. Estou começando o segundo parágrafo. Inicialmente, deve-se considerar que todo mundo merece respeito. Sustenta isso para mim. Diante disso, existe o artigo 5º que prevê que todos são iguais perante a lei. Então eu sustentei a ideia. Sacou como é que funciona o bizu? Deu para entender aí? Eu não jogo o artigo 5º aleatoriamente. Eu só coloquei o artigo 5º porque antes eu tinha afirmado que todos são iguais perante a lei. Entendeu que existe uma lógica por trás de tudo? Sacou? E automaticamente eu vou preparar isso também, ó. Dessa forma, o Estado deve fazer essa garantia ser uma realidade. Ponto. Entendeu? Eu vou lá para o terceiro parágrafo, de novo, aí eu vou e começo. Além disso, deve-se considerar que muitas pessoas são... existem muitas pessoas em situação de rua, que é o que a gente chamava antigamente, sem saber, né, de morador de rua. Hoje a gente sabe que o certo é pessoas em situação de rua. E aí, não sou eu que inventei isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus, alguém, sociólogo, etc., falou que o certo é isso, e aí a gente escreve na modalidade culta, então tem que usar o certo. Pessoas em situação de rua, tá bom? Não sou eu que inventei, não fica bravo comigo nem nada, não. Tem que usar aquilo que os caras que estudam aí falam que é. E eles falam que é pessoas em situação de rua. Então eu comecei o terceiro parágrafo falando assim, ó. Além disso, deve-se considerar que existem muitas pessoas em situação de rua. Ponto. Aí agora eu vou sustentar nesse sentido, nesse aspecto. Mudanças devem acontecer a fim de que é garantido a todos que a moradia seja uma realidade, não somente um desejo. Então, o artigo 6º, direito à moradia. Aí eu sustentei. Você entendeu que tem uma lógica do porquê usar a citação depois? Eu uso para sustentar. O Curirim é careca. Você afirmou. Tá, e aí? Agora sustenta. Nesse sentido, provavelmente, ele deve ter algum parentesco genético que também era careca, alguma coisa, e provavelmente não usa nem boné, nem condicionador. Não, boné até às vezes usa, né? Condicionador. Pra quê? Então sustenta, é para dar uma informação a mais, etc. Isso serve uma citação. E depois para fechar, né? Beleza? Ajuda também para a próxima frase. É porque você tem que entender que todo parágrafo tem 3 frases. É o jeito mais correto de fazer uma redação, né? Um discursivo. Ok? Até aí tá suave na nave? Até aí tá tranquilo? Beleza? Eu espero que sim. Aí agora eu vou ensinar para vocês as citações coringas, que são aquelas que dá para você usar em qualquer texto. É só você adaptar e entender para o que você quer usar. Eu já expliquei aqui. Eu expliquei aqui, ó, você usa no início para poder depois continuar. Você usa no meio para sustentar a ideia, para ajudar a finalizar. Então aqui é para você precisa entender. Legal, tranquilo. Então agora eu vou passar para esse bizu. Vamos lá, ó. Então, citações coringas.
Primeiro eu vou colocar aqui conectivos, vocês vão aprender isso na próxima aula, tá? Conectivos que você pode usar para fazer uma citação. Então, de acordo, conforme, segundo. E se você nem quiser usar conectivo, você pode usar só ou, pronto, acabou, já era. Né? Quando eu começo com de acordo, é um bom conectivo, é uma conjunção conformativa, né? Eu automaticamente me possibilita de fazer a citação. Então, de acordo com, conforme o, segundo o, e ali já tem o próprio o, né? Pensa nisso. Então, de acordo com, pode ser tudo. A revista Carta Capital, de acordo com o filme da Barbie, de acordo com alguma coisa, de acordo com... Só que é bom você trazer sempre algo que é mais conhecido, né? De domínio público, não é bom você trazer coisas que são desconhecidas, não. De acordo com o professor da USP, não sei o que, ele é conhecido, seu corretor vai saber quem é, ele não vai pesquisar, não. Então se eu mentir, ele não vai saber? Às vezes não. Mas não é bom mentir, não, né, gente? Então, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º, qual que é a fonte? Constituição Federal. Aí eu gosto de colocar abreviado, gente. Pra quê? Pra depois, se eu for usar, eu coloco só CF, né? Então, eu coloco a primeira vez abreviado, depois fica só... Tá? É prevista, é garantida, eu vou colocar aqui, é melhor. É garantida a dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. Beleza? Conforme o... Vamos pegar outra referência agora. Vou lançar lá o artigo 3º, tá? Artigo 3º. Inciso 4º. Cuidado, se eu não lembrar isso lá na hora, posso colocar só o artigo 3º? Pode. E se eu não lembrar nem o artigo e nem o inciso, eu posso falar que só está na Constituição? Pode também. Agora, quanto mais detalhado, melhor, né? Quanto mais detalhado, melhor. Porque o corretor pode pensar que você está mentindo, né? E ele não vai pesquisar. Rapaz, o corretor lá vai receber lá no dia do concurso R$4,20. Você acha que ele vai ficar correndo atrás? Então você tem que tentar fazer o trem mais claro possível para ele não pesquisar. E se ele pesquisar por ver que está errado, vai tirar a nota sua. Se tiver errado. Nesse caso aqui não está errado, né? Estou fazendo certinho. Então, conforme o artigo 3º, inciso 4º, de onde? Pode ser da Constituição Federal de novo, só que eu vou colocar sinônimo, tá? Da Carta Política, sinônimo. Isso aqui é um sinônimo. Na Carta Política é previsto o bem de todos indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Ok? Tranquilo? Tá massa aí até aí? De boa, de boa, de boa? Tá, próximo. Eu vou agora lá pro artigo 5º, que é muito bom. Deixa eu trocar a cor aqui, gente. Peraí. Calma, respira. Artigo 5º, cadê? Deixa eu pegar outra cor, essa aqui. Vai ficar azul ali também. Laranja, então. Segundo o artigo 5º, eu não gosto da expressão segundo o artigo 5º, porque parece segundo o 5º, eu não gosto. Segundo o artigo 3º, acho feio, né? Então, segundo o artigo 5º, pode ser da Constituição de novo, ou da Carta Política, eu vou usar outro sinônimo. Carta Magna, que é a mesma coisa, gente. Magna, tá? Beleza? Ou melhor, é nada, né? Todos são iguais perante a lei. Lembrando o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, ó. O artigo 5º, ele fala de
tudo. Lá no artigo 5º, inciso 4º, ele fala sobre a livre manifestação de pensamento sendo vedado anonimato. Ou seja, caiu um tema sobre liberdade de expressão, sobre censura, etc. Você pode usar o artigo 5º, inciso 4º. Lá no artigo 5º, inciso 14, se não me engano, ele fala sobre o direito de ir e vir. Todo indivíduo tem direito de ir e vir. Né? Que inclusive lá na época da pandemia, lá do isolamento social, o pessoal usava como... Às vezes tinha cidade que fechou, né? Teve cidade no meu estado mesmo, teve cidade que fechou. E aí muitos advogados, etc., usavam esse artigo. Falavam, mas peraí, ué, como assim? E o direito de ir e vir e tal? Então, nesse artigo 5º, ele está, inclusive, lei, etc., em tempos de guerra, tempo de paz, que fala sobre pena de morte, sobre tortura, entre outras coisas. Então, é um artigo bem completo, tá? Quem quiser depois dar uma lidinha, tá aí, eu sempre gosto de usar, tá aqui, a Constituição Federal. Acho sempre bacana aí, acho interessante usar, tá? Então, vamos lá, continuando. Segundo o artigo 5º da Carta Magna, você vai perante a lei. Beleza. Agora vamos de sexto aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Deixa eu pegar. Já foi verde, já foi roxo? Não, foi roxo. O artigo 6º. Aí, ó. Do ordenamento, que é a mesma Constituição Federal, tá? Ordenamento jurídico constitucional. Esse é bem grandão, né? Esse tipo de expressão grande é boa, sabe pra quê? Quem quer encher linguiça. Quem quer encher linguiça. É porque assim, vamos lá. Eu vou voltar aqui só pra você ver um negócio, ó. Não tem essa expressão lá na Constituição, ó. Indiscriminadamente, não tem. Eu inventei. Por quê? Porque eu gosto de usar semelhante, eu não gosto de colocar idêntico. Lá fala assim, ó, de acordo com o artigo 3º, deve-se promover o bem de todos, independente de cor, sexo, raça, religião, nas formas da lei. Aí fica idêntico. Eu não gosto, eu gosto de falar parafraseado, só semelhante, para o corretor entender que eu entendi. Entendeu? Mesmo se eu tiver decorado, ele não sabe. Por quê? Porque eu falei só parecido. Então eu entendi. Se eu falei parecido é porque eu entendi. Sacou? Quando eu coloco indiscriminadamente, além de ser uma palavra nova relativamente, ela coloca todo mundo junto, isso vai agradar o corretor tem 10, né, tal de... Então vai agradar o corretor e é uma palavra grande. Para quem tem dificuldade, ocupa muita linha, entendeu? Quando eu coloco ordenamento jurídico constitucional, aí tem gente que ainda coloca brasileiro de 1988, é maior do que Constituição Federal. Então, se você é uma pessoa aí que de repente não está dando conta de escrever muito, escreva com expressões maiores. Entendeu? Não é para ficar enrolando, enchendo linguiça, falando a mesma coisa, mesmo assunto, etc. Não, escolha palavras maiores. Aí é um encher linguiça totalmente possível. Quem mandou inventar o nome? Inventou, a gente só está usando. Entendeu? Tranquilo? É top. É dica aí. Então, o artigo 6º, você podia colocar a carta magna só. Não tem problema. Mas não é tão grande como ordenamento jurídico, constitucional e etc. Tá? Pensa nisso, pensa nisso. É sempre interessante, sempre interessante, sempre interessante. Tá? Vamos lá. Constitucional garante a todos o cadê onde tá aqui, gente? Direito. Quase que eu me perdi aqui olhando para a própria tela. Eu tava olhando para a tela, tava perdido. O direito a, não tá emendado isso aí não, tá? Porque tá na perninha ali do artigo, ó. Direito a. E aí eu vou deixar aqui, ó. Vou pegar uma corzinha. Tá aí. Tá? Isso aí. Beleza? Curirim, não entendi. O que é isso aí? O artigo 6º, ele garante tudo. Tudo. O que você quiser. Tudo. Ele garante a moradia, a saúde, a alimentação, a segurança, a maternidade, direito à maternidade. Ele garante alimentação, moradia, educação, saúde, falei, segurança. Ele garante lazer. Ele garante tudo. Garante tudo, 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 tudo.
tá? Então é um artigo que vale a pena você decorar e ele é pequenininho. Se eu pegar aqui pra você ver, ele é pequenininho, vale a pena. Aí no espacinho você só usa o que você quer. Você não vai ficar escrevendo tudo. O tema caiu sobre desperdício de alimento. Aí você vai falar assim, de acordo com o artigo 6º, é garantido o direito à moradia. A moradia e o transporte. O que tem a ver? Não. De acordo com o artigo 6º, é garantido a todos o direito ao alimento, à alimentação de qualidade. Curim lá não está escrito de qualidade, mas ninguém vai garantir uma alimentação estragada. Entendeu que eu coloco a palavra qualidade para, tipo assim, porque é uma questão lógica. Entendeu? Ninguém precisa escrever que é de qualidade para eu entender que é de qualidade. Ninguém precisa escrever que é para todos para eu entender que é para todos. Entendeu? Vocês estão seguindo a linha de raciocínio, tá? E aí, esses artigos aí, eles são coringas, tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Ó, artigo 1º é coringa, dá para você usar para um monte de coisa. O artigo 3º é coringa, o artigo 5º é coringa e o artigo 6º é coringa da Constituição Federal, tá? Lembrando que isso aqui, ó, Constituição Federal de 88, Carta Política, Carta Magna, Ordenamento Jurídico Constitucional, é tudo a mesma coisa. Eu só escolho um ou outro pela beleza, para não ficar repetindo, etc. Ah, Cunha, eu posso usar mais de uma vez? Pode, não é bom você usar a mesma artigo, a mesma citação. Mas o resto você pode usar tudo a mesma coisa. Não tem problema. Tá? E como que isso vai ficar na minha redação? Vocês vão ter uma aula específica para isso. O organograma lá, vocês vão ver onde é que vai entrar a citação, a quebra que eu faço. Pá, entretanto, vocês vão ver bonitinho. Mas só assim, só para teorizar, só para você já ir entrando aí na sua cabeça. Quando eu falo assim, ó, eu começando meu texto. O texto é sobre, deixa eu pensar um tema aqui. Impactos deixa eu pensar, da educação no Brasil, tá? Aí eu começo assim, ó. De acordo com o artigo 3º, nem falar inciso não, da Constituição Federal, deve-se promover o bem de todos, ponto. Aí eu vou querer dar a ideia de continuidade. Essa é a primeira frase dos 4 parágrafos, essa é a primeira frase. Falta mais 2 aqui, ó, nesse parágrafo, né? Então, de acordo com o artigo 3º da Constituição, inciso 4º, deve-se promover o bem de todos, ponto. Segunda frase. Diante disso, o Estado deve investir na infraestrutura das escolas públicas, a fim de que o conhecimento seja algo real e não somente uma utopia. Tem que ser algo real, tem que investir na... Ponto. Assim, crianças e adolescentes estarão cada vez mais com seu futuro promissor e com maior grau de profissionalidade para sua vida futura. Ponto. Observe que tudo que eu falei só tem lógica porque no início eu coloquei que, de acordo com o artigo 6º, é garantida a educação. Então o Estado tem que fazer alguma coisa e assim os molequinhos vão crescer com o futuro. Você viu a importância de começar com uma citação? Agora eu vou usar ela no meio. A mesma ideia, só que no meio. Vou começar no meio. Estou começando lá o segundo parágrafo. Eu estou no segundo parágrafo agora. Tenho que fazer 3 frases. Estou no segundo parágrafo. Tá? Tem que fazer 3 frases. Ó, primeira frase. Inicialmente, a mesma ideia, estou trabalhando a mesma ideia, tá? Só para você entender como é que fica agora no meio. Antes eu comecei com ela, agora está no meio. Inicialmente, considera-se que é importante a educação para que o indivíduo tenha qualidade de vida. Ponto. Segunda frase. Nesse viés, vale destacar que a própria Constituição garante a todos como direito indiscriminado o artigo 6º e automaticamente ele viabiliza a educação de qualidade. Ponto. Agora eu vou finalizar. Assim, políticas públicas devem acontecer para que a lei mencionada seja aplicável. Você viu que agora as coisas mudaram? Eu afirmei falando que a educação é um direito de todos, depois eu sustentei falando que o próprio artigo 6º garante isso, e depois eu finalizei. Assim, medidas têm que acontecer para que o artigo 6º seja uma realidade. Entendeu como é que funciona? Se você usa no início, é para dar base para escrever na frente. Se você usa no meio, é para você sustentar o que disse e para ajudar na finalização. É de boa, não é difícil, juro. É só você ir pela lógica do negócio. Não é difícil. Tá? Beleza? Aí, vamos lá, vamos voltar aqui para você entender. Sempre que você for colocar a fonte, não é lá, ó, da Constituição Federal, vai ter vírgula antes. Deixa eu pegar aqui um.
Aqui, ó, vai ter uma vírgula. Deixa eu só... Opa, não consegui aqui o negócio, gente. Aqui, ó. Tem uma vírgula. Antes... Cadê aqui? Antes, tá vendo lá? E uma depois. Beleza? Olha lá, Constituição Federal. Da Carta Política, mesma coisa. Vai ter uma vírgula antes e uma depois. Da Carta Magna, antes, depois. Do Ordenamento Jurídico Constitucional, antes, depois. Sempre vai ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Positivo, não se esqueça disso. Isso é importante. Por que isso é importante, gente? Para que você tenha noção da lógica da escrita, tá? Noção da lógica da escrita, pra você não ficar viajando aí na gramática, né? Você tem uma gramática aí que você precisa obedecer, independente se tá passando bizu aqui, etc. Falei, depois de conjunção tem vírgula, né? Outra coisa, por que essa conjunção aí não tem vírgula? Essas conjunções que eu coloquei para vocês aí, não tem vírgula. Olha lá, não tem vírgula, ó. Segundo vírgula, cadê a vírgula aqui? Cadê a vírgula aqui no conforme? Cadê a vírgula aqui? Não tem vírgula. Por quê? Porque essas conjunções aqui, elas são as únicas... Aqui eu apaguei o O. Elas são as únicas que não precisam de vírgula, porque vai vir uma citação, então você faz ela direto, tá? Elas são as únicas. Aí depois delas sempre vai ter vírgula, mas essas aí não precisam de vírgula. Às vezes é até bom, né? Você usar ela, porque não precisa de vírgula, não precisa decorar mais isso. Ok? Entendeu o raciocínio? Então use o que você quiser. E para finalizar a nossa aula, eu vou colocar mais duas citações que são coringas, é mais ou menos parecidas, eu vou colocar a ideia delas, que é o artigo 1º e o artigo 7º dos direitos humanos. Positivo, a mesma ideia, a mesma ideia. Caiu sobre queimada. Você vai colocar lá, de acordo com o artigo 7º dos direitos humanos, todos são iguais perante a lei. Ponto. No entanto, observa-se que nem sempre é possível a aplicação dessa lei, ao se notar que muitos indivíduos têm seus direitos tolhidos, né? Retirados pelas queimadas causadas por transgressores. Como todos são iguais perante a lei, se alguns sofrem por causa das queimadas, outros não. Tá errado, tá? Então é mais ou menos isso. Entendeu como é que funciona? Tá? Então aqui, bem no cantinho aqui, eu vou colocar, ó, direitos humanos, vocês podem usar quem quiser. Aí só, por favor, tenta usar assim, ó, DH/48, né, que é a abreviação. E aí o artigo 1º deles, tá? Artigo 1º dos direitos humanos. Artigo 1º dos direitos humanos e o artigo 7º dos direitos humanos. Artigo 7º aí dos direitos humanos. Ok? O primeiro fala que todos nasceram livres e iguais em dignidade e proteção. Vamos lá? Deixa eu escrever aqui no canto. Opa, esse T aqui não existe. Eu fico escrevendo esse T feio. Todos nasceram livres e iguais em direito e proteção. Beleza? E o 7º, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Beleza? Também dá para você usar. Então, se você quiser usar aí, mais duas citações. Eu falei para vocês que essa imagem ia ficar lotada. Se quiser usar isso aí também, tá? Direitos humanos é bom, é uma pegada legal. Agrada o seu corretor, pode ter certeza que ele vai ficar feliz de ver direitos humanos na redação. Pode ter certeza. Tá? Ok? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de citação. E a próxima aula a gente já entra com especificidade da tipologia textual que você precisa trabalhar. Beleza? Coisa boa, coisa nobre aí pra gente que merece ser aprovado, que é você. Tá bom? Um beijo. Tô te aguardando na próxima aula. Pega o bizu, que é tudo nosso, nada deles. Nós estamos aqui firme e forte. Onde? Fox Concurso. Tamo junto. Pra cima.